Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lamentações 3, 25 e 26. Amém? O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança. Amém, irmãos? Vamos continuar só para não ficar incompleto. E aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. É porque nós já cantamos a esperança hoje aqui, né? E essa é uma coisa para ficar no teu coração. Então, o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Podeis assentar. Nós vamos falar um pouquinho, né, do silêncio do Senhor. Já ouvi outras pregações. Muitas pessoas pregam sobre isso também, né? E Deus dá visões, formas diferentes, abordagens diferentes, e a gente está sempre aprendendo com isso. E é importante entender que tem hora que tá tudo em silêncio. Quando você está... ontem mesmo, né, eu estava achando uma chave no carro, acabou o culto ontem à noite, e eu procurando a chave, mas eu ando perdendo muito as coisas, né? Mas a pastora Edson orou lá, nós pegamos, achamos na hora ali. Mas, o que acontece? Perder a chave, você já está estressado, e abre, e puxa, e procura, e vai, está dentro da minha mala, tem vários compartimentos ali, minha mochila, e aí não acha, né, aquele estresse, tudo isso faz a gente ir, né? Então tem que ter uma hora que tem que ter tranquilidade para fazer as coisas. Eu falei, todo mundo, deixa eu procurar, calma, sozinho, porque todo mundo querendo ajudar. Um levantava o banco, quase me revirar de volta, pôr a mão no meu bolso que não tinha. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, pai, deixa eu achar a chave aqui. E para a glória de Deus, né, o pastor orou e nós já conseguimos achar nada. Todo mundo já tinha procurado, puxa, não ia achar. E então, tem hora que a gente tem que estar quietinho, tem que estar lá em silêncio, tem que deixar Deus agir na nossa vida. A gente fica falando muito, agaralhando muito, né? Saulo, né, a gente falou ontem do ministério dele, ele ficou 20 anos como apóstolo. E o apóstolo Farid ficou com um tempo parecido com o dele, como apóstolo e como líder do ministério, 40 anos, olha uma vida toda. Só que Saulo, para quando começou a aparecer, ele perseguia, pensando que estava fazendo bem, e ele não era tão... aquela vontade de fazer aquele trabalho, saía e sabia, estava se guiando pela cabeça dele, pelo ensino que tinham dado para ele, e não deixava Deus agir. Ele tinha aquela vontade de servir o Senhor. Aí chegou Deus e falou para ele, opa, eu entendo que você quer me servir. Deus sabia do coração dele, Deus sabia que ele ia ser uma pérola ali, né, para o Evangelho, precisava dele, mas ele não dava tempo, não deixava Deus falar. E aí Jesus, né, Deus foi lá, fez ele ficar cego, para ele, aí ele, né, acalmou, né, falou, nossa, e agora? O que eu faço? E aí ele, né, Saulo, por que me persegues? Às vezes a gente faz tantas coisas e aí, Deus, por que você está fazendo isso? Não é dessa forma que eu quero, você não está ajudando, você está atrapalhando, não é assim que tem que ser feito. A gente tem que saber escutar a voz do Senhor, a gente tem que ter uma hora que tem que parar para pensar, para deixar as coisas, porque Deus prepara as coisas do jeito dele. Quando Deus fez o mundo, qual a última obra dele antes de descansar? O que foi? Foi os homens, o ser humano, né? Adão e depois Eva. Mas ele tinha preparado toda, a terra era sem forma e vazia, e Deus deu forma para a terra, né? Separou a água dos céus, separou a luz, o dia da noite, aí separou a terra da água, fez crescer ervas, fez abundar de animais, de peixes, depois animais, e depois ele criou o homem. O homem, quando chegou, a obra estava feita. Ele só tinha agora que estar lá e seguir o Senhor administrar.
E Deus, né, pôs ele para cuidar dos animais, ele estava sobre... Deus deu inteligência, Deus criou a seu modo, foi na inspiração que Deus criou o homem. A obra mais linda que Deus fez foi o ser humano. Mas ele tinha que ter tempo. Ninguém, sabe, Deus, você tem que dar tempo para Deus, e Deus, o próprio Deus descansou no sétimo dia. Tem hora que nós temos que descansar, tem hora que temos que parar. A gente corre que nem os loucos, a gente não para. E aí não dá tempo de você reabastecer. Uma noite de sono, às vezes já não te recupera tanto, às vezes 2, 3 horas você já está com uma comida de novo. Mas você tem que ter tempo para descanso. Você tem que ter tempo para escutar o Senhor. E você tem que ter paciência. Você tem que ter esperança. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Às vezes as coisas não vêm na hora do jeito que a gente quer. Nós queremos de uma forma, mas você não está preparado. O homem não podia vir antes da terra estar pronta. Ele não vai ter capacidade de estar lá vivo. Deus prepara o terreno. E você tem que esperar no Senhor, essa esperança, a hora que Ele vai te fazer cumprir as promessas dele. O povo judeu, quando estava no Êxodo, né, que eles tinham saído lá do Egito, eles demoraram 40 anos para atravessar. Podia ter sido antes, mas eles não obedeciam, não ficavam em silêncio, não escutavam. Mas o que acontece? Logo quando eles saíram, e Deus chamou Moisés e falou: sobe aqui no monte, né, no Monte Sinai, que eu vou te passar, sobe lá que eu preciso fazer uma obra. E passou a tábua com os mandamentos. E a primeira vez que ele subiu, ele ficou 40 dias. E o povo esperando lá que ele voltasse. E o que aconteceu? Eles não tiveram paciência de esperar. Aí ele falou: ele não volta. Pergunta se alguém foi ver se ele tinha morrido, se foi atrás dele para tentar salvar ele. Ninguém foi atrás dele. Ele não voltou. E aí chamaram Arão, né, irmão de Moisés, e falaram: nós queremos que faça outro Deus, porque Moisés não voltou mais. E às vezes você é compelido, né, às vezes você está na liderança e o povo te leva a errar. Porque Arão não devia ter feito isso. O povo errou, Arão errou, todo mundo errou. Não tiveram paciência. E ainda fizeram o que? Um bezerro de ouro. Porque bezerro, touro, era força, significava força, né? E aí, o que eles fizeram com o bezerro? Eles fizeram de quê que nós falamos? De ouro. Então, onde é que eles tinham ouro? Não saíram escravos do Egito, mas saíram ricos. Deus não até isso Deus preparou. Vocês vão sair de escravos, mas quando eles saíram, os egípcios presentearam eles com ouro, com animais. Eles saíram de lá ricos. E essa riqueza que Deus tinha dado para eles, que abriu o Mar Morto, que fez tantos milagres, né, durante várias situações, é esse mesmo Deus que eles não tiveram paciência de esperar, de escutar. Foram lá e doaram aquilo que Deus tinha dado para eles, para formar um Deus com D minúsculo, né, para ser o Deus deles. O que esse bezerro ia poder fazer? E, irmãos, não é uma crítica ao povo judeu, porque isso é um exemplo que acontece nas nossas vidas também. Tudo que os judeus sofreram e aconteceram com eles, acontece no nosso dia a dia. Nós também fazemos isso, às vezes não percebemos. Nós somos que nem Saulo, às vezes só perseguimos e não estamos vendo, estamos cegos. Nós fazemos várias situações em que o judeu sofrido serve de exemplo para que a gente possa entender e possa cair em si e mudar a nossa rota, o nosso rumo. E quando eles estavam descendo o monte, Josué estava com Moisés, né, e começou a escutar um barulho. Eles acharam que podia ser a guerra. Moisés falou: mas não parece isso ser barulho de guerra. Quando eles estavam comemorando, cantando, dançando, porque tinham feito o bezerro. Como é que vocês acham que Moisés ficou nessa situação, na hora que viu o povo dessa forma? Né? Ele tinha recebido de Deus os mandamentos na tábua, os milagres ali. É quase insuportável, né, ver porque isso é traição, né?
tudo é ruim na vida, mas traição é uma coisa que marca mais, né? Essa é uma situação que, puxa vida, às vezes você faz tanto bem para a pessoa e a pessoa não reconhece nada, não faz nada, e ainda trai. É muito ruim. E Moisés ficou nervoso e quebrou as tábuas, né? E houve aquela. Aí eles tiveram que em silêncio escutar, né, o que Deus tinha que fazer, enfim, e aí se seguiu o rumo. A gente não está para continuar nesse ponto aqui. E Moisés é para a congregação judia como a Cristo é para a igreja cristã. Atos 7, 37 e 38 fala assim: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. Então, Moisés foi quem falou: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então, Moisés já sabia que ia vir quem? Jesus Cristo. Moisés foi líder daquele povo e servia ao Senhor. E Jesus Cristo veio, né, como homem, servindo ao Deus Pai, e ele sendo o Filho e Deus ao mesmo tempo, mas aqui na terra ele viveu como um ser humano. E ele serviu para ser o líder, abrir a igreja cristã. E do nada, você imagina você chegar aqui e começar a falar sem ter internet, sem ter um microfone, sem ter nada para ser divulgado. Imagina como é que foi difícil. Então, os marqueteiros já falam que Jesus foi o melhor marqueteiro que já existiu, porque começar do nada, né? Porque mas era aquele marketing bom, né? Não é aquele marketing só para atrair a pessoa. Eu sempre falo lá na faculdade: vocês querem ser um bom médico? Vocês podem fazer marketing. Hoje em dia é importante ter uma mídia social, mas faça com conteúdo resolva as coisas da forma que você está passando. Não fale mentiras, não fale coisas, porque se você fizer o caminho correto, é mais lento, e você tem aquela boca a boca, e mesmo o marketing correto, vai ser mais lento um pouco de funcionar, mas você vai ter fidelidade, você está construindo uma base sólida. Quando você faz um marketing ruim, né, ficar fazendo isso, aquilo, e cada um faz de um jeito, eu não vou entrar no mérito aí, porque às vezes isso é de cada um, mas você faz um marketing só para atrair a pessoa, mas você você vende uma coisa que você não dá para a pessoa. Então, o que vai acontecer? Então você vai ter que ser marqueteiro a vida inteira, vai ficar enganando a vida da pessoa inteira, porque você vai ter uma alta rotatividade nos teus pacientes, nos teus clientes, na loja, em qualquer lugar que você tiver. Faça uma coisa legal, fale a verdade. Ou você vai ser sempre marqueteiro, você pode até ganhar dinheiro, mas isso, o dinheiro é que traz felicidade, é o dinheiro você ficar rico às custas de mentira, isso o que a gente leu ontem lá, em Eclesiastes, né, o que é o bom nome é muito melhor do que qualquer outra coisa. Meu pai faleceu e a gente só passa, não faz como teu pai era bom. E ele era uma pessoa que era satisfeito com o que tinha. Ele não ia atrás de dinheiro, de ganância. Deus abençoou ele financeiramente, mas ele não ligava para nada. Ele não ligava se tinha um carro bom. Tudo que ele tinha, ele dava para a gente. Ele ganhava muitas vezes, ele dava. Ele não ligava. A vida dele era estar na igreja, a vida dele era ajudar a família, como já falado hoje no culto. A vida dele era isso. Ele não gostava de viajar lá para lá, gostava de viajar para as terras que ele tinha um pouquinho lá no interior. Era isso. Ele gostava de coisas, ele não era apegado. E era feliz. E fez a felicidade de muita gente. E isso é reconhecido, porque as pessoas lembram dele com essa forma de ele ser. Ele deixou esse legado. E nós, como é que as pessoas estão nos vendo? Será que nós estamos fazendo? Qual é a visão? Quando você tem
uma marca, alguma coisa, você, na tua cabeça, quando vem, você já tem uma noção de como é que é aquela marca. E aí, se você tem um dissabor com aquela marca, que não quer, às vezes ela te é pior, né? Quando você gosta muito, ela te engana, ou você fica não é do jeito que você esperava. O que acontece? Você apaga, né? Perde a graça, não tem mais nada. Então, tudo que a gente tem, a imagem que a gente faz, a imagem do teu negócio, tudo isso vai formando de como é que as pessoas te veem. E se você tiver Jesus na tua vida, se você praticar os principais mandamentos, amar, né, a Deus em primeiro lugar, o teu próximo, que Jesus falou, esses são os principais mandamentos. Em cima desses é que todos os outros vão funcionar. Você acha que vai ter alguém que não vai te ver bem, não vai gostar de você? E a gente não está porque a gente está fazendo porque gosta, quer que a gente seja, é porque você quer louros para você, não. Você faz porque você aprendeu a palavra de Deus e é prazeroso você fazer isso. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então você planta essa situação, com situações boas, você vai colher coisas boas. E o inverso também é verdade. E quando, assim como Moisés sumiu, né, 40 dias ali, Cristo morreu, ficou 3 dias que sumiu. Não estava mais entre os irmãos. E aí já começou, né, outros lamentar, e agora ficaram em desespero, né, quando eles restou, nem reconheceram ele, porque nem estavam, né, não tinham entendido. Jesus falou que ia voltar, mas eles não, até que, né, Tomé queria ver as marcas da cruz para ver que se era Jesus mesmo. Então, essa incredulidade, então, esse afastamento da liderança traz consequências, né, nas pessoas, naqueles que estão no povo judeu, nos irmãos que tinham se convertido ao cristianismo, nos próprios apóstolos, discípulos, apóstolos, porque Jesus já não estava mais. Isso faz o quê? Às vezes eles ficavam queriam outro caminho, assim como o povo quis fazer um outro Deus, né? Hoje as pessoas falam, não, eu vou... aconteceu isso, né? A igreja teve algum problema, morreu o apóstolo falido, agora pega e vai se desviar do Senhor. Então você não tem que basear a tua fé no homem, por mais que ele seja bom. A fé é em Deus, na palavra do Senhor. E isso faz com que você fique firme, não importa o que aconteça. O homem pode falhar, o homem pode não estar presente, mas a palavra do Senhor sempre vai estar no nosso coração. E fora isso, Jesus ainda deixou o Espírito Santo. Ele deixou uma partícula dele, do Senhor, para que nós pudéssemos ser consolados, para ser orientado, para nos orientar a não errar. Então Jesus não foi simplesmente para o céu e nos abandonou, não, ao contrário, Ele está lá como nosso advogado, nos cuidando. E aí, além disso, deixou ainda o Espírito Santo aqui para nos guiar. Então não pode as pessoas, vou voltar para ver, então aconteceu alguma coisa na igreja, alguma coisa com alguém da igreja, se escandalizou e vai para o mundo. O mundo vai te trazer, vai voltar para o Egito. O povo queria voltar para o Egito, quando eles vamos voltar para o Egito, lá pelo menos a gente tinha comida e chicoteava, só vivia que nem um animal, nem animal vivia tão mal que nem eles, mas olha a coisa a ponto que chega. Por quê? Porque teve uma pequena dificuldade, e não viam que Deus, cada dificuldade que eles tinham, Deus ajudava. Deus mandou carne, deu água, fez de tudo. Por que antes de pedir, antes de esperar, se lamenta? Não fica se lamentando, acorda se lamentando, como foi falado hoje. Você já acorda se lamentando? Caramba! A vida da gente é assim, tem obstáculos, mas os obstáculos vêm para você passar por eles, ué. E aí que acontece o amadurecimento, ué. Qual desses grandes apóstolos, a qual esses grandes pessoas citadas na Bíblia que não passaram um terreno, como fala hoje, dos bravos? Me fala um dos líderes que não passou tribulação. Abraão teve que sair, o filho dele, né, oferecer em sacrifício. Moisés ficou 40 anos se preparando para poder liderar o povo, e o povo
né, falando contra ele. Davi teve que lutar contra o Golias, sofreu o próprio filho querendo tirar o reinado dele. Cometeram erros todos, mas Deus conhecia o coração deles, como Ele conhece de cada um de nós. Um comete o erro de uma forma, o outro comete o erro, mas tem a vontade de não errar mais. Saul foi ungido, mas cometeu erros graves, e em vez de procurar o Senhor, foi procurar o mundo, né? Cartomante, essas coisas, para poder dirigir a sua vida. Davi já estava ungido, rei, mas ele tinha o cuidado de ser obediente e não tocar no outro ungido do Senhor, que era Esaú. Ele não quis assumir o Saul. Ele não queria tirar Saul antes da hora. Assim, você quando amadurece, que você já está bem, não queira tomar, você tem que continuar sendo obediente a teu líder. Aonde você estiver, tem a hora certa. Davi falou, chegou a hora de Davi, ele pegou, assumiu. Assim como estava o apóstolo, ele tinha 93 anos, já estava, o último ano estava mal, e todos nós, a igreja, né, os filhos, respeitando a sua liderança, tudo falava com ele, e ele, mesmo naquela situação, já com dificuldade física, graças a Deus, uma cabeça excelente, era ele que opinava, e a gente obedecia o que ele falava. E assim, quando quiseram tirar, né, foram alguns que se revoltaram contra Moisés, que tiveram um fim bem ruim. Josué, Caleb, foram, né, decentes, foram lá, ajudaram Moisés, e quem que ficou depois na liderança? Caleb, Josué, né, principal, e Caleb. Então, a hora, tem hora certa, tem hora certa de acontecer as coisas, tem hora certa de falar, tem hora certa de calar. Eclesiastes, né, fala. E então tem hora que a gente tem que estar quieto. Deixa Deus falar. E tem hora que o próprio Deus fica quieto. Ele está preparando algo extraordinário, irmãos. No silêncio de Deus é que saem coisas maravilhosas. Porque está preparando, está demorando, é porque vai vir coisa boa. Glória a Deus. Então, acalma-te. Deus está preparando as coisas, mas olha, enquanto você está esperando, não adianta querer resolver ser apressadinho, resolver do teu jeito. Você tem que contribuir às vezes para as coisas acontecerem, não pode ficar numa rede esperando que vai ganhar $1 milhão num emprego dormindo na rede. Mas você peça a orientação de Deus para ver o passo que você tem que dar, para dar um passo maior que a perna, para ser na hora certa, para ver se é bom para você, porque às vezes uma coisa que vem muito grandiosa, você não tem capacidade de administrar, você vai se perder e você vai se frustrar. Essa é a palavra que eu queria lá na frente, que não vi. Agora, ficando velho, as coisas demoram para acontecer. Tem paciência, eu fiquei quietinho, e faleceu. Então, a frustração é pior do que você está com aquilo lá, quando vem a frustração, ao contrário, quando você está mal, que você está doente, quando você percebe que aquilo passou, não te dá um ânimo. Fala, agora eu quero fazer, nossa, eu acordei bem hoje, eu quero fazer tudo, é uma delícia, fala a verdade, a gente quer, nossa, e aí tem que ir também, opa, menos, não pode esquecer de perguntar as coisas para o Senhor. Então, quando a gente fica dessa forma, querendo sair porque se frustrou, porque deu as coisas erradas e querer ir para outro lugar, lembre-se que Deus não é culpado da tua situação, irmãos. Deus não quer o mal da gente. Deus está lá pronto para nos abençoar. A gente às vezes deixa de escutar o que Ele fala. E às vezes a gente é teimoso, a gente quer falar, estou pedindo para Deus, mas você está pedindo só do seu jeito, você só pensa do jeito. Deixa, relaxa, espera, dorme, tira isso como a primeira meta da tua vida agora, põe Jesus, a meta é Jesus. Jesus, você está querendo que Jesus seja o meio de você alcançar a tua meta. E a tua meta é Jesus. E Jesus faz você alcançar aquilo que você precisa, inverte a situação. Amém.
Não corra de Deus. Você fala isso, não corra de Deus, corra para Deus. Né? Você tá com problema, você acha que você vai achar a solução lá fora? Você acha que tem alguém melhor do que Deus para poder dar a solução? Você resolve algumas coisas com o mundo, que nem a cirurgia, como foi falado aí, que tem outras coisas que o advogado te ajuda, o empresário lá te ajuda, mas a salvação vem de quem? Senhor. Ninguém te salva. E não é porque você recebeu uma bênção que você está salvo. Glória a Deus, você recebeu a bênção, você aumenta a tua fé. Mas a salvação vem de você acreditar em que Cristo morreu por você. Só Ele que leva os nossos pecados. Ele usa outras pessoas para nos ajudar, em ser meios. Mas Ele tem sendo a meta. Ele escolhe quem vai te ajudar. Entenderam? Não é você que tem que definir. É óbvio que Deus dá sabedoria para a gente diferenciar algumas coisas. Mas às vezes a gente fica na dúvida. E o ideal é que sempre estejamos em comunhão com o Senhor, e tudo que nós vamos fazer, até nas pequenas coisas, põe na frente. Deus não se incomoda não. Você fala, estou com uma dorzinha de cabeça, peça para Deus. Deus não se incomoda, Ele é muito grandioso. E Ele não vai tirar, não vai curar a tua dor de cabeça e dar para o outro, não. Ele não precisa disso, né? Que nem o Robin Hood roubava o dinheiro do pobre para dar para o pobre. Deus não precisa roubar nada, Ele dá o dinheiro para o pobre, dá para o rico, dá para quem tiver fé, quem fazer a obra, quem Ele ajuda. Aquele que não é ligado ao dinheiro pode receber mais, porque ele vai usar o dinheiro da melhor forma possível. Em Romanos 6,16 fala assim: pois vocês sabem muito bem que quando se entrega alguma pessoa para serem escravos dessa pessoa, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim, sendo vocês, podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou pode obedecer a Deus e ser aceito por Ele. Bem? Então você está numa situação ruim, o que você quer? Para o mundo ou quer ser de Deus? O mundo te escraviza, Deus te dá liberdade. Você quer voltar para o mundo? Você pode, Deus não vai te impedir. Agora, vai para o mundo para você voltar para Ele, quanto obstáculo você vai ter, quantos demônios vão te impedir de você voltar para a casa do Senhor. Deus deu um livre-arbítrio. E aí a gente faz as nossas escolhas e a gente tem o que a gente planta, quais Deus não quer. Deus quer nos ajudar, mas nós temos que permitir que Ele fale conosco, permitir que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Muitas vezes nós mesmos provocamos o silêncio do Senhor, como a gente comentou. O próprio povo, em rebeldia, não obedecia, foram aumentando os anos que eles tiveram que fazer a travessia lá para chegar até a terra prometida. E as promessas de Deus para nós, às vezes, são interrompidas porque a gente não obedece, a gente quer, como eu falei, antecipar situações. Não querer ajudar Deus da sua forma, você vai atrapalhar. Você não tem essa capacidade. Catalisador do teu problema, da tua necessidade, daquilo que Deus, a promessa que você tem para Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. O catalisador sempre melhora a reação, aumenta a velocidade da reação química. E Jesus é o nosso catalisador, a palavra do Senhor é o nosso catalisador, a obediência é o nosso catalisador. E é lógico que a gente falha, é difícil e tal, mas se a gente procurar ser dessa forma, a gente vai conseguir. Amém, irmãos? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, Hebreus 11:6. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Então, uma das problemas que a gente não alcança os nossos pedidos, que esse silêncio de Deus fica ali esperando, é porque a gente não tem fé. A gente perde a fé. Se você não acredita, como é que Deus pode te ajudar? A primeira coisa que você tem é acreditar que Deus está lá, que pode te ajudar. Então aí na própria Bíblia orienta, peça para aumentar a sua fé. Aumente minha fé, meu Deus, que eu veja as coisas, abra meus olhos. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele te dá, a sabedoria de Deus, do Senhor.
Que a sabedoria humana é interessante, é bacana, mas do Senhor, o que é para a sabedoria do Senhor, para os homens, parece loucura. Eles não conseguem entender. Como é que isso? 2 e 2 não é 4 para Deus. Não tem isso, está muito à nossa frente. Nós não conseguimos entender, como eu sempre dou exemplo, né, do alimento, que não podia comer. Como é que ele ia explicar que tinha bactéria no lugar da trás lá? Então ele fala, não come disso, porque é um alimento imundo. Deus vai dando a linguagem conforme o nosso entendimento, conforme o nosso amadurecimento, vem a palavra sólida, não é mais leitinho como, né, se dá no começo. A Lamentações agora 3, 22, 23. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos sobre as suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós não somos consumidos porque a gente erra tanto, porque Deus é misericordioso demais. E se a gente não crê nele, como é que a gente vai poder ter a misericórdia? A gente se autodestrói mesmo. Sabe? Você está no caminho errado e vai. Mas se está com o Senhor, Ele está lá sempre te perdoando, te ajudando, te levantando. Então, é isso que é a ajuda de Deus. Ela é contínua, ela é maravilhosa. Tá? Então vamos lá, para resumir. Firmes na palavra do Senhor e não do homem. Né? Tua meta é Jesus, não é ninguém. Mas respeite a liderança, respeite quem está com você. Mas a tua meta é o Senhor. É Ele, fortalece-se nele, porque se a gente dá uma derrapada, você não vai se perder. No silêncio de Deus ter paciência, no silêncio que Deus faz grandes coisas. Dê um tempo para a resposta de Deus. É no silêncio que Deus está preparando as coisas, que Ele vai trazer a tua resposta maravilhosa. Não endureça seu coração, não se isole de Deus, não se afaste, não fique, sabe, com o coração puxa, não vem, fica com aquele coração, você só vive para aquilo. Eu sempre falo também, os problemas vêm, ele não pode centralizar você. Se você vive por problema, você acabou com a sua vida. Você vai entrar em depressão, você não vai conseguir resolver. Você não consegue ter visão, você fica cego das coisas, você não enxerga, você não escuta. É só o problema. Não, põe Deus, vai dormir, descansa no Senhor, e você vai andando, os problemas estão em volta, e você vai estar. Tem esse. Meu pai, assim, comentei ontem, todos os problemas para ele quando a gente levava era pequeno. A gente ficava tão, saía de lá confortado, né? Porque não tinha problema. Eu nunca vi ele exaltado, eu nunca vi ele angustiado. Ele era centrado, equilibrado. E a gente está sempre brigando, gritando. Falta a gente entrar na linha. E a gente sofre as consequências. Não corra de Deus, corra para Deus. Nem Deus ou Jesus tem vergonha do seu povo. Tem alguns versículos, não vou citar para não ir mais longo, que fala que Deus não tem vergonha de chamar você como povo dele. E Jesus não tem vergonha de chamar que você é irmão dele, porque Jesus fala assim, Deus me pôs os seus filhos, né, para mim está cuidando. Então ele é irmão, né? Nós somos irmãos em Cristo. Nós passamos a ser do reinado do Senhor. Nós temos os direitos que o príncipe tem. Nós podemos nos sentar na mesa do rei. E é pela fé que nós vamos obter a resposta de Deus. É pela fé que enfrentamos adversidades. Não queira voltar ao Egito. Amém, irmãos? Amém. Então o caminho não é fugir, é ir em direção ao Senhor. Tenha paciência, porque a vitória virá para a glória de Deus. Amém, irmãos? Podemos cantar? Nós vamos encerrar com firmes nas promessas do Senhor, amém? Gostoso, né? A gente é coisa antiga, cantor cristão, mas faz falta, né? A gente lembrar, né? De vez em quando precisa dar uma recordada, porque são hinos que são consagrados, né? Até hoje
e fala uma grande verdade. Bem. Glória a Deus, aleluia. Fiquem em espírito de oração, na atenção, né? Para que Deus te deixa ser, que seja uma coluna para os outros também, né? Como meu pai foi, era uma coluna para a igreja, para nós. Jesus é a nossa coluna. E que você seja firme para você levar para os outros aquilo que você aprendeu com o Senhor. Paciência quem está assistindo um pouquinho já que já. Glória a Deus, aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vi as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Jesus, glória a Deus, te damos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Que possamos estar firmes nas suas promessas, Pai. Que possamos nos aquietar para receber o melhor de ti, Pai. Muito obrigado pelos irmãozinhos que estão aqui, pelas pessoas que estão vindo, pelas nossas vidas, Pai. Continue conosco, sem ti nada somos, Pai. Muito obrigado e amém. Senhor. Amém.